Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos louvar? A formiguinha pega a folha e carrega. Quando uma larga, a outra pega. A formiguinha pega a folha e carrega. Quando uma larga, a outra pega. Oh, como é maravilhoso a formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, como é maravilhoso a formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque assim a gente sobra. Porque assim a gente sobra. Vamos fazer o gesto. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê. Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Quem não ora, a Bíblia não lê. Então, gente, esse foi o nosso momento musical. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho das notificações e curtir o vídeo. Beijos! Tchau! Tchau. Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos estar orando, com o nosso tema, aprendendo a confiar, não é, Henrico? Né? Então vamos orar, fechar os nossos olhinhos, falar com o Papai do Céu, não é, Henrico? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida, por cada criança, Pai, por cada mãe, por cada irmão. Que o Senhor, ó Deus, tome cada criancinha aqui hoje, Deus, presente. E que o Senhor nos ajude a cada um, ó Deus, a ensinar, Pai, a confiar em Ti, a depender de Ti. Toma cada criança, cada coração, ó Pai, em Tuas mãos. Ser com cada uma delas. Em nome de Jesus. Olá, irmãos, a paz de Cristo a todos. A paz. Como é bom falar de Deus, né? Melhor ainda, no versículo de Jeremias, 17, capítulo 7, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor, bendito o homem que confia em Deus. Eu acho que é uma das maiores seguranças que nós temos, é a confiança que nós temos em Jesus Cristo, pois Ele morreu na cruz por nós, Hoje, sempre ao amanhã, na verdade todos os dias, eu ao acordar, eu sou muito grato a Deus, oro pelos meus filhos, pela minha família, pela família da minha esposa, que também é minha família, por todos, porque a nossa respiração, só de respirar, nós sabemos que Deus já está com a gente, E a confiança que temos em Deus é assim, meio inexplicável, porque o ser soberano que nos deu a vida, nascemos, hoje temos uma idade, assim, digamos, fomos criança, ainda tem criança, somos
adultos, né, envelhecemos com a graça de Deus, né, porque confiamos no Senhor. Eu acho que é onde nós temos que estar, aonde nós vamos, por onde passamos, nós temos que depositar a confiança em Jesus Cristo, pois sem Ele nós não somos nada. Bendito é o homem que confia no Senhor, porque sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. E meus pais, eles sempre me ensinaram a ir no caminho certo, tudo, ficar atento nas orações toda hora, eu rezo, dormir bem, acordar bem, viver o dia bem, a cada dia que Deus está dando para a gente. Então, como é que eu posso dizer? Confiança no Senhor, né? Confiança. Amém, meus irmãos. E sempre devemos estar com Jesus Cristo. Benditos somos nós que confiamos no Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu repetir, como é bom falar do nosso Senhor. Nosso coração se alegra. Maravilhas. A paz de Cristo a todos. Deixa o like, se inscreva. Amém. Turminha, tudo bom? Então, tô morrendo de saudade de vocês. A quarentena ainda não acabou, né? Mas assim, logo isso tudo vai passar. A gente tem que continuar se cuidando, tomando todos os cuidados para quando a gente puder estar junto de novo, a gente poder dar aquele abraço gostoso, matar a saudade, que tá enorme, né? Então, gente, hoje a nossa história, ela se passa no livro de Mateus 14, do versículo 24 ao 32. Desculpa, Mateus 14, do 24 ao 32. A gente vai falar hoje sobre um personagem muito interessante na Bíblia, eu gosto muito dele. Nós vamos falar hoje sobre Pedro, que no início se chamava Simão. Simão era pescador, nasceu numa vila de pescador, ele é da cidade de Betsaida, fica próximo a Jerusalém. Na Bíblia fala que ele era casado, mas não fala na esposa, mas fala na sogra de Pedro. Então assim, Pedro nasceu nessa vila de pescadores, como eu falei, naturalmente o pai dele deve ter sido pescador também, e a profissão foi passada de pai para filho, né? E Pedro se tornou pescador. Ele aprendeu o ofício de pescar e ele era um ótimo pescador, né? Então Pedro pescava muito bem, ele entendia tudo sobre pescaria. Certa vez, Jesus estava passando pela cidade de Pedro e Pedro se encontrou com Jesus. E Pedro já estava vivendo um momento da vida dele assim que ele já estava chateado. Pedro, na verdade, significa pedra, né? Porque pedra é muito dura, é rude, né? Precisa ser lapidada, né? Então Pedro significa pedra, porque Pedro era de uma natureza muito dura. Pedro era de uma natureza assim ele era muito bravo, né? Então assim, quando Jesus se encontrou com Simão, ou Pedro, Jesus virou e falou para ele assim: não chamarás mais Simão, e sim Pedro, e eu vou te fazer pescadores de homens. Então Pedro passou a ser seguidor de Jesus e ele trocou o nome dele. Simão passou a se chamar Pedro e ele passou a ser um servo muito fiel, apaixonado por Jesus. E então Pedro, depois que ele teve então um encontro com Jesus, ele abandonou então a profissão de pescador de peixes para se tornar então pescador de homens, como Jesus falou, né? Vem que eu te tornarei pescador de homens, né? E aí Pedro passou a ser seguidor de Jesus. E Jesus reuniu 12 discípulos e Pedro era um desses 12. E Pedro era um dos discípulos assim mais apaixonados e fiel a Jesus. Ele cuidava, ele gostava de Jesus, ele cuidava dele assim com muito amor e zelo mesmo. E aí certa vez Jesus mandou os discípulos para uma missão. E nessa missão eles precisaram pegar um barco para atravessar o mar para ir para outra cidade. E aí Jesus virou e falou que ele ia encontrar com eles lá nessa outra cidade. E aí Jesus saiu para orar e os discípulos foram. E aí estavam indo na viagem com o barco numa boa. De repente uma tempestade enorme
Começou a chover muito e as ondas eram muito altas. E eles começaram a ficar com medo. Meu Deus, nós vamos morrer. Jesus nos abandonou. Senhor, nos ajude. Cadê Deus? Deus nos abandonou. E aí o que aconteceu? Eles estavam desesperados. E aí eles olharam lá na frente assim, ó, e viram um vulto, uma silhueta. Aí eles ficaram assim, o que é isso? O que é isso? O que é aquilo? É um fantasma? Agora era o medo por ser um fantasma, era o medo da tempestade. O que era aquilo? Era um fantasma? E aí eles olharam mais de perto e aí pensaram, será que é Jesus? E aí Pedro virou e falou assim, Senhor, se for o Senhor, permita que eu vá ter contigo. Aí Jesus falou assim, vem Pedro, vem Pedro. Aí ele pegou e foi. E aí Jesus veio caminhando sobre a água. E aí Pedro desceu do barco, pisou na água. E aí ele começou a dar uns passos em direção ao Senhor, em direção a Jesus. No que ele estava dando esses passos, era trovão, era o vento forte. E aí Pedro começou a sentir medo. Começou a sentir medo por conta da tempestade. Pedro, esqueceu que tinha que confiar em Jesus, ele começou a afundar. Pedro começou a afundar e Pedro gritou, Senhor, me salva, Senhor. E Jesus foi e salvou Pedro. Então, gente, aí Pedro então pediu, Senhor, se é o Senhor, né, permita que eu vá ter contigo. E Jesus falou, vem Pedro. E Pedro começou a caminhar sobre as águas como Jesus, andando sobre as águas. Só que o vento, né, os trovões, tudo aquilo, aquela tempestade, começou a amedrontar Pedro. E Pedro tirou o foco de Jesus e começou a olhar para o medo dele, da tempestade, né? E aí o que aconteceu? Pedro começou a afundar. E Pedro começou a afundar e a ter medo de morrer afogado. Ele falou, Senhor, me ajuda, Senhor, salva-me, Senhor. E aí Jesus correu e pegou Pedro pela mão e salvou Pedro. E Pedro foi salvo, e ali Pedro experimentou mais uma experiência incrível, extraordinária com Jesus, né? E o que a gente pode aprender com essa lição, gente? A tempestade que estava atemorizando os discípulos ali no mar, a gente pode olhar para a nossa vida. Quais são as tempestades da nossa vida, né? As dificuldades da nossa vida. O que está acontecendo que está te trazendo medo, né? Às vezes a pandemia te traz medo, uma insegurança te traz medo. Então a gente precisa confiar, né? Tirar o foco, o olhar do medo e ter fé. Ter fé porque Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele não falou que a vida da gente seria fácil, mas ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias. Então se ele está conosco, a gente tem que confiar. A gente tem que confiar, crer e ter fé. Tem que ter uma fé muito grande. Uma fé que as pessoas possam olhar para você e falar assim, nossa, eu admiro a fé daquela pessoa. Então, Jesus não prometeu que a gente teria somente dias fáceis, somente dias floridos, somente dias lindos na nossa vida, né? Ele falou que a gente ia ter muita dificuldade, mas ele prometeu que ele estaria com a gente todos os dias da nossa vida. Jesus, ele nunca vai deixar a gente sozinho, ele tá, de mãos dadas com a gente. Assim como ele pegou Pedro pela mão, Jesus salvou Pedro pela mão, Jesus está pegando na sua mão, está pegando na minha mão. A gente só precisa acreditar, ter fé, confiar que Jesus está caminhando com a gente. Ouse, caminhe sobre as águas, sobre as tempestades da sua vida. Caminhe, tenha fé e creia. Jesus está com você, confia nele, confia, Jesus está com você, tá bom? Não tenha medo. O medo, ele vem para nos paralisar, para tirar o nosso foco de Jesus, da nossa fé. Não tenha medo, tá bom? E se essa história edificou a sua vida, você gostou dessa história, compartilhe então o nosso canal do Reviver Kids, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas, de tantas crianças. Curta, compartilhe, comente bastante, ative o sininho e compartilha muito com seus amiguinhos, tá bom? Um beijo, bom domingo pra vocês e muita saudade. Beijo, fica com Deus.
Oi, galerinha da MV Kids, muito bom dia. Hoje a gente vai fazer a oficina criativa. A primeira coisa que a gente vai precisar vai ser de 3 folhas coloridas. Vocês que escolhem a cor. O segundo passo, uma cola. Terceiro, canetinhas. Quarto, tesoura. E o quinto, folhas. Vamos começar? O primeiro passo que eu vou fazer vai ser vai ter que ser um triângulo. O triângulo vai ficar bem assim. Agora a gente vai fazer um pauzinho. O pauzinho vai ficar bem assim. Agora vai ser esse daqui, ó. Tipo esse daqui, esse verde. Agora os 3 vão ficar assim. E agora a gente vai desenhar as ondinhas para ser o mar. As ondinhas vão ficar assim. E agora a gente vai montar o nosso barco. O primeiro passo vai ser esse daqui. E o pauzinho que a gente cortou. E agora o terceiro passo vai ser o triângulo. O barquinho vai ficar assim. E agora a gente vai escrever. Fala a frase. Com Jesus no barco eu estou seguro. Os barquinhos vão ficar assim. É isso aí, galera. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo da MV Kids.